No último vídeo a gente falou sobre o paredão, como foi formado, que colocou aí Beatriz, Fernanda e Giovana pra votação do público, pra ver quem o público quer eliminar. E vamos falar como foi a madrugada na casa, né, Voz do Além? Essa madrugada pós-paredão, que geralmente sempre rende aí algumas conversas sobre jogo, tem fala polêmica, tem as pessoas se articulando, pensando e observando os outros jogadores. A gente vai falar disso tudo e um pouco mais. Então se você gosta de BBB 24, gosta de reality, de fofoquinha, Bem-vindo. meu nome é Filipinho. E eu sou Voz do Além, prazer. Se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, que vai fazer muita importância aqui pro engajamento do canal. Com certeza. É o seguinte, a gente sabe que as três estão aí no paredão. Beatriz, que automaticamente foi indicada pela líder Pitel, por estar na mira com o Matheus sendo anjo. A Fernanda é a mais votada, recebe aí 5 votos do grupo Fada. E o Ratatouille. E a Giovana, que tá aí fantasiada de monstro, porque ela e o Bin são os monstros que o Matheus, que é o anjo, indicou. Giovana, que é puxada pela Alane. Dessa vez, na dinâmica da semana, a Alane, que é a segunda mais votada com 4 votos, todos os 4 recebidos pelo grupo Gnomo, teve a oportunidade de indicar alguém ao paredão, e ela então indica a Giovana. Aliás, ontem a gente já deu uma olhada nas enquetes, viu que a Fernanda tava com mais de 60%. Sim. E vamos olhar hoje de novo pra gente conseguir conferir como é que o pessoal tá pensando sobre isso. Ó, no Votalhada, que faz essa média ponderada das enquetes, a gente vê que a Fernanda tá com uma porcentagem um pouco menor do que a gente tinha visto anteriormente. Sim. Fernanda tá com 54%, a Giovana com 34% e a Beatriz com 11,39%. O que foi que eu tava falando aqui ontem? Que você acha que talvez mude que o alguma negócio coisa. vira. Sabe por quê? Porque eu tô lembrando aí, ó. Se eu não me engano, tá o mesmo esquema de quando a Denisiane saiu. Que tava dando pra Fernanda sair, foi a Denisiane que saiu nesse esquema aí, ó. Será que isso vai Twitter acontecer? e o Instagram, que eu costumo chamar de bolha, eles estão indo na Giovana. Sim. Mas naquela oportunidade lá atrás, eles estavam indo na Denisiane também. É e verdade. acabou que a Denisiane saiu. É verdade. Então, eu falei isso daí, ó. Esse Votalhada, ele faz essa média ponderada, né? Um site que faz a média ponderada entre sites, Twitter, YouTube e Telegram. Vamos dar uma olhada também na nossa própria enquete, porque Vamos. a gente fez uma enquete aqui na aba comunidade. Aliás, se você não votou depois, você dá seu voto. Já tem 34 mil votos a nossa Que enquete. delícia. E a Fernanda sai com 63%, Giovana com 30% e Beatriz com 7%. Mudou um pouquinho. Bem parecido. Ontem eu acho que a Fernanda tava com 62% e a Giovana com 29%. 62? Eu acho que era alguma coisa assim. Não era 68, Deixa eu não? até olhar aqui, ó. Não, né não. É porque Tô eu perdido. anotei, eu peguei aqui 66. o vídeo Só anterior. era 60 e alguma coisa, mudou um pouquinho, eu Aqui, acho. ó, não. Ah. Ó, o nosso ontem, olhando aqui o vídeo anterior, a Beatriz tava com 7, permanece com 7. A Fernanda tava com 65 e a Giovana com 29. Mudou um pouquinho. Mudou bem pouquinho, né? Pouquinho. Porque é a porcentagem de erro, né? Sim. De 2% pra mais ou 2% pra menos aí. É. Vamos dar uma olhada no UOL, porque é um site que tem bastante voto também, né? E a gente ontem também viu aqui. E no do UOL, ontem pelo menos, deixa eu ver como é que tava, ó, só pra gente dar uma olhada. No UOL ontem, a Fernanda tava com 62%, a Giovana com 28% e a Beatriz tava com 9%, aí tinha mais de 100 e poucos mil votos. Hoje no UOL a gente vê que já tá com, deixa eu ver, 552 mil votos. Então, assim, já tem mais do dobro do que a gente olhou ontem. Sim. E a Fernanda abaixou. A Beatriz aumentou bastante. Sim. A Fernanda com 57%. Ontem ela tava com quanto? Que a Fernanda? 62. Então ela baixou aí 5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Isso. A Giovana tava com 28. caiu pra 24 E a Beatriz tava com 9. foi pra 17. A gente vê o que aconteceu? a Beatriz aumentando bastante aí, né? O pessoal do UOL foi na Beatriz. Né? Lembrando que eu acho que a torcida da Fernanda colocou fora a Giovana, os ADMs dela. A Giovana tinha ido, eu acho, no fora Beatriz, mas mudou pra fora Fernanda, né? Pra poder também ajudar aí a dar uma olhada aqui no Twitter só pra confirmar. E a torcida da Beatriz deve estar indo no fora Fernanda também, né? Olha aí nas torcidas pra gente passar aqui pro pessoal, mas eu acredito que foi isso. Eu acho que teve uma mudança aí na torcida, principalmente da Giovana, em relação a isso. É no Twitter da Bia? Não, era no Twitter da Giovana.
E aí o que acontece então? A gente vê uma porcentagem que tem uma diferença, mas que ela vai caindo um pouco a expressividade da diferença, né? Assim, tem essa diferença de votos, eu falei diferença e a expressividade dessa diferença. Tem essa diferença de votos, onde a Fernanda tá aí muito na frente das outras participantes, da Beatriz e da Giovana, mas a gente começa a acompanhar, pelo menos do que a gente viu ontem à noite pra agora, uma mudança nas porcentagens. A Beatriz aumentando muito, Giovana caindo um pouquinho e Fernanda caindo um pouquinho. Lembrando que a votação acontece até amanhã, no domingo à noite. Sim. Como a gente tem ainda mais de 24 horas pela frente, vamos ver como vai se comportar, né? Podia ter um Sincerão hoje, não podia? Mas não vai ter, não. Um sábado, Não vai ter, não. Hoje ia vai ter dar show uma- do El Chan. Ah, é? Hoje tem vai ter show do El hoje. Chan. Tem festa hoje. Vai ter Fora festa. Fernanda Giovana aqui, ó. Giovana fora No Fernanda, Twitter né? dela é Fora Fernanda. Então é isso mais ou menos o que tá acontecendo aí Sim. entre as pessoas, ó. Aí ela colocou, nosso foco é totalmente no G-Show. Colocaram o mutirão aí de fora Fernanda, a Giovana. Então você Sim. vê... Já tá pedindo aí, utilize seu voto único pelo É, CPF. Lembrando, gente, que o voto tem duas maneiras de votar, né? A gente tem o voto único, que é um voto por CPF, ou o voto da torcida, que você pode votar quantas vezes você quiser. Olha aí da Fernanda, pra ver se a Fernanda... Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Se a Fernanda tá indo eu acho que a Fernanda tá no fora... Aqui, ó. Fernanda tá fora Giovana, eu acho, ó. Fernanda fora Giovana. Então você vê que os próprios grupos gnômicos estão um contra o outro, principalmente porque os ADMs sabem que são as pessoas Sim. com mais probabilidade de sair. Sim. Falando sobre isso lá dentro da casa, que eles não têm acesso a nada do que tá acontecendo aqui fora, a Beatriz ela tem um receio de estar indo com a Giovana e com a Fernanda ao paredão. Beatriz que tinha sinalizado que a preferência dela era ir junto com a Giovana. A Fernanda acaba indo e a Giovana também. E ela fala pro pessoal ali do grupo Fada, pra Alane, pro Matheus assim: querendo ou não, elas são amigas. Não sei como a torcida delas tá lá fora. E aí eu digo pra você, Beatriz, que a torcida tá uma contra a outra. E assim, elas não são amigas, né? não. Eu até entendo que elas são do mesmo grupo, mas assim, não são amigas, então eu também não acho que faça tanta diferença. Até quando teve aquele chega mais entre a Fernanda e os puxadinhos lá atrás, que era a Michel, Raquel e Giovana, a Giovana ainda era das três, era a que mais se distanciava da Fernanda, né? A Alane até fala isso pra Beatriz, ela fala assim, elas não são amigas que nem a Fernanda e a Pitel, que nem a gente. Aí o Matheus fala, Bia, agora é tu acreditar em ti, ser tu mesma até domingo, aproveitar, não ficar se judiando e sofrendo. Aliás, a Alane e Beatriz que também comentam sobre a questão da Fernanda. A gente vem vendo a Fernanda aproximando aí do grupo Fada, teve aquela conversa com o Davi, as meninas têm falado muito sobre isso, e elas comentam que elas vão observar como a Fernanda vai se comportar agora, depois que ela foi indicada ao paredão. A Alane fala assim, esse negócio da gente se controlar pra não falar por estarem simpáticos, ok. Mas PQP, vai tomar no C, rindo pra caramba. Isabelle até falou, Fernanda não tá rindo tanto pra mim e tal. Pra gente... A Alane falando sobre ela e Beatriz, né? A Fernanda tá rindo e parece que quer me botar no colo. Aí a Beatriz fala, vamos ver agora depois de ter votado nela. Se foi uma estratégia dela, ela vai voltar a ser quem ela era. Eu vou reparar se vai me dar oi, vai me elogiar, falar que eu tô linda. Se parar, eu vou falar, ué, não tô linda não? Se for uma estratégia, ela não imaginava que ia hoje, pensando que nós é trouxa e a gente iria cair no angu dela. Vamos só reparar se vai dar oi, se vai dizer bom dia. E aí a Alane diz, não duvido de nada que venha dela. Se ela parar, eu não vou duvidar. Se ela continuar, não vou duvidar. Uma pessoa que faz as coisas assim de forma tão sorrateira e fria é capaz de qualquer coisa. Quero distância de gente assim, odeio me sentir subestimada. A Alane que já falou em outras oportunidades, inclusive, que ela não quer nem ter contato com a Fernanda aqui fora, né? Sim. Falou com o Matheus esses dias, falou que ela foge muito de pessoas que são assim e tudo mais, então elas estão de olho aí. Não tem motivo, né? O mundo é tão grande, 8 bilhões de pessoas. Mas é porque eles ficam comentando lá dentro muito sobre, tipo assim, lá fora do jogo eu teria amizade com todo mundo. E sempre é assim, inclusive as pessoas que são próximas, chega aqui fora, costuma... uma nem vê mais a outra, gente. Você vê até aí, Eslovênia e Vini brigando, que era tão próximo lá tá vendo dentro. como é que é? Acontece muito de ter aquele grupo no WhatsApp que depois todo mundo vai no podcast
falar, fulano não tá no grupo não do WhatsApp. Mais nada, Igual o grupo de família, igualzinho. Gente, e falando nisso, sobre essa aproximação da Fernanda com o grupo Fada, isso também foi comentado entre o Lucas e o Bin num determinado momento aí. Não sei se vocês se lembram, a gente falou nos vídeos anteriores, eles estavam na lavanderia quando o Lucas fala que ele fez uma brincadeira com a Fernanda, ela não curtiu muito, e o Bin repara nessa aproximação dela, com principalmente próximos aí do Matheus, do Davi. E de novo, o Bin toca nesse assunto agora para poder falar o fato do grupo Fada ter usado essa aproximação da Fernanda contra ela mesma, que era uma coisa que ele já imaginava. Ele diz assim: lembra que eu te falei que iriam usar isso contra a Nanda? Depois daquele bagulho do Davi, que a Nanda ficou estranhona comigo? Aí o Lucas diz: perguntei pra ela como tava a situação, e ela falou que gosta de você, que te respeita, mas estão sem trocar ideia por conta do bagulho do quarto. Lembra que o bagulho do quarto é aquela situação entre o Bin e a Fernanda, que eles ficam meio se estranham e a Fernanda pega e sai. Eles estão sem conversar direito desde esse dia. Sim. Que foi quando eles estavam falando sobre manipulação ou não, sobre Davi manipular ou não, essas questões aí. E aí o Lucas continua falando: nem sei qual foi o assunto que ela conversou com o Davi. Aí o Bin fala: eu tô de boaça, porque eu gosto da Fernanda, e ela continua sendo o meu pódio e minha prioridade. Só que ela se fechou tanto que eu não consigo falar. Lembra que eu falei o negócio da Alane, que não dá pra se aproximar? Quando vi ela fazendo isso, eu falei: a Fê tá fazendo um negócio que falou pra eu não fazer. Tá caindo no próprio laço dela. O que o Matheus fala? Que eu converso com pessoas que votaram em mim, e ele conversa com pessoas que votaram nele. Ele pode ser amigo de todo mundo e votar. Então o Bin levanta muito aí a Fernanda ter falado algumas coisas e ido lá e feito o contrário, deles estarem se estranhando, mas ao mesmo tempo ele ainda gostar da Fernanda, ter ela como prioridade dentro do jogo, mas não tá conseguindo mais se comunicar com ela. Sim. E nem dizer isso pra ela, né? Enquanto isso, Fernanda, o Lucas e a Pitel conversavam na área externa da casa, principalmente sobre essa questão da movimentação do jogo, e a Fernanda disse que ela queria muito, de alguma forma, ter ido num paredão com a Alane. Ela fala assim: esse paredão ficou chato, hein? Eu preferia ter ido com a Alane pra ter aquele lance de e aí, vamos medir isso aí então. Aí a Pitel fala: ou eu ou tu. E a Fernanda diz: não tô dizendo que eu sou mais forte que a Giovana em nada, mas não vou ter minha disputa. A Pitel fala: a não ser que o Tadeu no domingo fale: Giovana não é sobre você. Igual fez com a Alane, lembra? Que chegou antes teve um paredão que era a Alane, não sei mais quem, não vou lembrar. Que o Tadeu disse: Alane, esse paredão não é sobre você. E aí só ficaram outras duas pessoas. Aí a Fernanda fala: se fossem nós três, seria o olho do furacão. As três que tiveram atrito entre si. O que o Brasil escolheu, esse seria um enredo. Só que aí, gente, é interessante perceber, né? O quanto 90% da casa porque a Fernanda tá falando aí de uma briga que ela teve com a Alane há muito tempo atrás. Sim. É uma briga que ninguém lembra mais. Sim. E eles ficam sustentando isso durante 100 dias. Não, assim, de verdade, você percebe que não ia ter esse enredo que a Fernanda fala que ia ter. Tipo, aí a gente ia ver quem tá certo. Numa briga que ninguém nem lembra. Mas a Alane também tava conversando sobre isso, acho que ontem com a Beatriz, que ela disse que se tiver um próximo Sincerão, ela vai trazer essa história de novo. Então, a própria Alane. Trazer uma história que não tá mais nem fresca na cabeça. Mas eu não sei, nem lembro como é que a história aconteceu. Exatamente. Parece briga no Natal de 95, em que duas pessoas brigam e não tem problema nenhum uma ter ranço da outra eternamente, porque tem ranços que são eternos. Mas aí tá em 2024 e a pessoa tá achando que tudo que acontece no Natal tem relação com a briga de 95. Sim. Olha lá, fulano entregou primeiro o prato pra ela. Ela sabe da briga que a gente teve em 95, sendo que talvez a pessoa nasceu em 2002. Sabe? A pessoa fica sustentando um negócio, um enredo que já passou, ninguém tá lembrando mais. Mantenha o ranço, mas assim, a gente aqui já não tá nem lembrando dessa história. Procurando umas coisas que parece ela era a Larissa que falava: ela sabe que o meu emoji é um limão. Ela sabe que o meu emoji é um limão, exatamente. Não era? Porque aí você vê 90% desse elenco sem um enredo e sem narrativas que se transformam. E aí eles ficam tentando sustentar, às vezes, uma coisa que aconteceu lá no primeiro mês, na segunda semana, porque depois não aconteceu mais nada. Sim. É meio que isso, não é verdade? E aí, então, depois, eles vão pro quarto. E é nesse momento que acontece uma fala bastante polêmica que as pessoas têm comentado aqui fora, da Fernanda, sobre da maneira como ela faz uma comparação aí, e que envolve as pessoas do grupo Fada e o Davi. Ela fala o seguinte, ó. Deixa eu só achar aqui a conversa, que ela vai falar o seguinte.
Aí o Lucas diz assim: ouço a conversa deles e não teria nada pra acrescentar ao que estão falando. A gente fala cada doideira, essas mudanças de relacionamento de pessoas fazem parte do jogo. Aí a Fernanda diz assim: claro que faz. Naturalmente as pessoas se firmaram com seus pontos que aproximam. Todos os fadas nasceram fadas. São pessoas que na escola colariam automaticamente. Parece um filme de High School Music. Alegrete é um menino do beisebol ou do futebol americano com a jaqueta, que namora a menina famosinha. E tem as patricinhas. Eles são. A única peça que não se encaixa ali é o Davi. Davi é um menino pobre que entrou na escola. Tipo, todo mundo odeia o Chris, que foi esperto e conseguiu entrar com a galera. E a gente, naturalmente, nos aproximamos com nossas falhas, erros, dores, desespero, necessidade. O outro lado é o High Society. Então as pessoas têm comentado bastante sobre essa fala da Fernanda, principalmente depois dessa semana que ela já tem outra fala, mais ou menos nesse mesmo lugar. As pessoas têm falado aí sobre uma frase, uma fala elitista e também de cunho racista nessa comparação que ela faz com os personagens. Sim. E a maneira como ela coloca cada um e principalmente o Davi nessa comparação. Depois eles continuam falando ali, eles falam sobre jogo, falam sobre a Beatriz, eles também tocam em outro assunto polêmico que eles têm falado muito, que é a questão do grupo Fada tá usando a religiosidade e a fé de uma maneira que eles acham que é comercializada, segundo Pitel, Fernanda e Lucas. Eles comentam também sobre outras coisas do jogo, e aí eles falam sobre a Isabelle também, sobre o voto da Isabelle, que foi um voto diferente. Porque na visão deles, agora eles conseguem entender que a Isabelle votou junto com o grupo Fada. Sim. Na semana passada, isso já aconteceu, né? Só que a Isabelle, como ela não soma no voto, ela vota separado, porque foi uma estratégia do grupo, eles não tinham essa noção. Sim. Agora, como os 5 fadas votam na Fernanda, a Pitel até questiona. Porque ela nunca votou junto antes e agora ela decidiu, que loucura. E aí a Fernanda até fala, ela falou isso pra mim ali em cima. Eu vou assim sozinha até onde der. A hora que for de extrema importância fazer algum movimento, eu vou fazer. E foi isso que ela fez. Então a Fernanda justifica que a Isabelle tentou jogar sozinha até um determinado ponto. Sim. Fernanda, que inclusive fala que ela não tá convencida de que tem campeão e que ela não convence que ela tá na disputa. Ela tem falado isso bastante, durante bastante dias, falado, né? Mas a Fernanda é daquele jeito, né, amor? Tem hora que ela tá lá fora, ela tá falando, isso daqui já tá ganho. Já sei quem é um campeão. Outra hora ela fala, não, isso daqui não tá... Ninguém ganhou isso daqui, não. É difícil de entender, né? Não inclusive, dá pra confiar no que ela fala. Eu não sei se ela fala isso pra ela mesma, escutar pra dar uma força, porque eu não acho que tenha realmente esse sentimento dentro dela. Não, porque não ao mesmo tempo que ela fala na ação, você não vê essa coisa acontecendo, né? Outra pessoa que conversa sobre isso também é o MC Bin e a Giovana, e a Giovana vai falar sobre a Isabelle também. Ela comenta tanto sobre a questão do voto, da Isabelle ter votado diferente, em que ela fala assim, a gente vê que a pessoa vai se perdendo. Hoje a Isabelle combinou voto, coisa que ela não fez, não faz e não fez até semana passada. Desde o começo do jogo, ela se recusou a combinar voto. Isso não é um problema e entendo que o inteligente é combinar voto pra gente se proteger. Mas aí você vê que a pessoa não tá fazendo as coisas da cabeça dela. Várias coisas, não uma coisa. Acho que ela fica fazendo as coisas junto com eles porque estão fazendo, pra fazer parte do grupo, pra ver se é prioridade de mais alguém, com medo de acharem que ela tá se escondendo. E aí ela também cita a questão da Isabelle ter pulado na piscina, seminua. E aí ela até fala com o Bin, ela pulou com os peitos de fora. O Bin fala, o quê? Porque o Bin eu acho que não tinha visto, né? Mas na verdade ela tava segurando. E aí ela fala assim, eu jamais esperaria. Não que isso fez eu me decepcionar com ela, ou que eu veja ela com outros olhos. Mas isso é uma atitude que ela não tomaria nunca em nenhuma hipótese. Giovana que já falou sobre isso também com o Lucas, no momento que tava acontecendo, eles estavam na academia ali, né? E não tem como falar também, é porque você conhece a pessoa 3 vezes, né? Você não tem como falar, a pessoa não tomaria essa atitude nunca. Não, e fora que assim, gente, é uma atitude específica como se isso invalidasse dentro todas de um as coisas, contexto específico. É umas coisas assim que eu não consigo entender. Eu não faria, você não faria, o outro fez, sei lá, né? Ou até se o outro não fizesse em uma condição, talvez em outra faria, né? Exatamente. E aí o Bin também, ele vai falar bastante sobre a Beatriz com a Giovana. Eles conversam bastante sobre a postura dela. O Bin que vem há algumas semanas, desde que aconteceu aquele fato da Sabrina Sato cair
sair, quando a Beatriz abraça ela, o Bin vem falando muito sobre colocar a Beatriz no paredão, sobre medir a força dela, sobre achar que o Brasil aqui fora percebe que pode ter levado isso em consideração. E aí ele fala que ele acredita que ela pode ser eliminada. Ele diz assim, sabe o que eu acho? Acho que a Bia vai sair, mano. Eu não tô falando torcida, por achar que eu quero que você e Nanda fique, mas eu mesmo queria ir no paredão com a Bia. Se ela é vista como favorita, eu prefiro enfrentar ela e o Davi no paredão nesse momento do jogo. Na semana passada eu queria pôr a Bia no paredão, mas ninguém quis. E nesse final de semana, a gente vai ter a confirmação de que o que a gente viu que é errado dela ter derrubado a Sabrina, de ter desrespeitado as pessoas no ao vivo, de se sentir superior. E aí ele continua comentando sobre isso e fala que se por um acaso a Beatriz for eliminada, na semana que vem eles têm que colocar a Lani porque ela pode ser eliminada pela mesma coisa. E aí o Bin fala, se a Beatriz voltar, é campeã e todas as nossas teorias estão todas erradas. O Bin, que eu acho que com a volta da Beatriz vai ser a pessoa que mais vai sentir. Ele tá se apegando muito a isso pra achar, por exemplo, ele voltou do paredão passado, que era um paredão que ele não tava acreditando tanto. Você vê que ele ficou um pouco mais esperançoso. E eu acho que se a Beatriz volta desse paredão, aí eu acho que o jogo pro Bin já era, sabe? Porque ele tá muito acreditando que ela vai sair. Principalmente se a Giovana sair. Principalmente se a Giovana sair. Também tem pode essa. ser. Porque agora ele tá voltando a se apegar a Giovana, né? Romanticamente também. Inclusive tentando aí, a gente viu ele na festa, tentando ficar com ela e tudo mais. E aí ele... Essa foto é até engraçada. Muito boa. Eles de monstro ali, e aí a Giovana fala pra ele, você tem 2 dias pra se despedir de mim, 48 horas. Aí ele fala, isso é pra me deixar triste ou deixar feliz? Aí ela diz, 48 horas pra conquistar um beijo da ratinha, ele fala. E aí ele tenta brincar, ela fala, Bin, você não sossega, né? Aí ele fala, eu tô errado? Eu não tô errada. Ela, não sei. Aí ela ainda fala assim, nossa, mas não tem como beijar com essas cabeças, fica brincando. Mas você vê que o Bin, ele tá insistindo. Ele quer muito voltar com ela. E ela não quer mais nada, não. E eu acredito, porque o Bin é uma pessoa que, assim, a gente viu durante vários momentos do jogo, ele tentando se aproximar de outras meninas. Ele já tentou se aproximar, inclusive, da Beatriz. Você lembra disso? Da Vanessa Lopes, depois a Giovana. E aí, nesse final de jogo, depois quando ele separa... Ele que termina da Isabelle também já teve. Ele que termina com a Giovana, fala, inclusive, que ele tem uma pessoa aqui fora. Sim. E aí, agora, faltando menos de 18 dias pra acabar o jogo, eu acredito que esse retorno com a Giovana é pra ele, talvez, uma narrativa de um casal ali dentro. Uma última cartada. Eu acredito muito nisso, porque ele vivia falando depois assim, não, eu terminei com ela porque eu tenho uma pessoa ali fora. Agora que falta só 18 dias, você vai de novo fazer isso. Mas ele também tava um dia desses aí dizendo que talvez essa pessoa já não queira mais nada com ele por causa das coisas que ele fez aí dentro. Ah, tá. Por ele ter ficado já com a Giovana várias vezes também. Ah, tá. Existe essa possibilidade, mas assim... Mas eu vou muito mais no lance da narrativa Ele tá insistindo muito pra isso acontecer. A Giovana já falou pra ele que vai ficar com ele só aqui fora, mas também fica assim, será e tal. E é um casal que o Voz do Além shippa muito. Muito, ele ama esse casal. O Brasil inteiro, amor. Eu saio na rua, tem gente segurando placa assim. Qual é o chip deles? Bin. Giovanni e Bin. Não tem chip, não. Não tem chip. É isso mesmo. A gente vai na padaria, a caixa vai entregar o troco e fala, Giovanni e Bin, hein? A gente passa aqui em casa, eu atendo o telefone, é minha mãe, Giovanni e Bin. Todo mundo, o Brasil inteiro mobilizado. O Brasil inteiro quer esse casal. Exatamente. Inclusive estão tocando a campainha, eu acho que é alguém pra entregar a palavra de Giovanni e Bin. Não é verdade? Vamos continuar acompanhando aqui, a gente volta o que, Voz da Além? A qualquer momento, meu amor. Um beijo.